Como é que ele pergunta? Como é que está seu culto aí hoje? Paz do Senhor para todos. Feche os seus olhos um minuto. Espírito da verdade. Tu já preparou aquilo que deve acontecer e que vai encher esses corações, almas famintas e totalmente dependentes de Ti. Por isso eu preciso que tome minhas cordas vocais, a minha mente, que não seja o que eu entendo ser, ou até aprendi, mas seja aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Santo é o Senhor. A presença do Senhor é real aqui. E você que veio buscar uma cura, já está sendo liberada. Enquanto as amadas cantavam esse hino tão lindo, Deus me deu uma visão, enviando anjos, e me mostrou o coração de uma irmã na mão desse anjo, e arrancando algo de dentro desse coração. E essa irmã já tem mais de 15 dias que vem pedindo essa cura. E eu acredito nisso. Espero que você concorde, porque quando há concordância na terra, também há no céu. Deves assentar. Quero agradecer ao pastor Agileu a confiança de nos entregar o púlpito desta amada igreja, santa igreja, que desde que ele está pastoreando aqui, sempre uma vez no ano eu estou aqui com vocês para cultuar, né? Mas a confiança dele nos entrega esse momento tão sublime que é o momento da palavra. E louvo a Deus por essa igreja que tem um tempo especial para a palavra e razoável dentro da cerimonial de todo culto. Quero agradecer a todos os pastores que fazem parte do ministério aqui pela confiança também e toda a liderança. E mandar um forte abraço para essa mulher, a irmã missionária Aurelice, que também tem sido, depois que eu a conheci, me motivou mais ainda, né? E agora com 70, e eu com 66, aí que eu não quero parar mais mesmo, né? Que desde 23 anos que eu estou na caminhada da fé, onde Jesus me salvou em Salvador, Bahia, e fazem 33 anos que eu estou no Rio Grande do Norte. E alguns dias atrás eu estava meditando na palavra de Deus, quando de repente fui levado nós vamos ler o texto de Efésios 6, alguns versículos, Efésios 6, mas o Espírito focou meu coração no verso 16, que nós vamos ler daqui a pouco. Efésios 6, vamos ler o verso 11. Do 6, 10 em diante, fala da armadura de Deus. Mas eu não vou me ater nesta armadura que todo cristão, todo crente em Jesus
tem que estar revestida dela. Principalmente por causa do que está por vir e do que na caminhada você pode enfrentar. Sem ela, é quase impossível resistir os ataques. Efésios 6, verso 11. A minha tradução é Almeida, corrigida e fiel. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 14, 6,14. Estai, pois, firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Verso 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé. Tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para mim não é fácil ministrar aqui, né? Porque tem muitos pastores com conhecimento incrível. E o pastor de vocês tem uma cabeça, né, invejável. Estuda, grava, e é uma bênção. Eu estava pensando ali, se um dia eu tivesse que vir para Brasília e não tivesse a minha denominação aqui, eu vinha congregar com vocês. Mas não para ser o pastor daqui, só para ouvir esse pastor, né? Quando a gente trabalha para fazer discípulo, é assim, né? Discípulo faz mais do que o mestre. E eu estava orando e meditando nesse verso 16. E me chamou muita atenção essa parte B do versículo, dardos inflamados do maligno. Eu fui orar, eu fui estudar sobre isso e procurar o que significava realmente, dentro da ótica teológica, ou na direção do Espírito Santo, os dardos inflamados do maligno. Sei que muitos de vocês sabem. E vocês observaram na leitura do verso 16 que só tem uma coisa que nos protege deles, que é o escudo da fé. O escudo da fé. O escudo da fé, falo também já sobre ele. Os dardos são as tentações. As tentações que dia a dia, quantas você enfrentou hoje? Para desistir da fé? Para não vir ao culto? Quantas? Talvez nem sem sair de casa já enfrentou. Porque quando não se sabe, ou seja, quando se relaxa muito, não percebe quanto a mídia pode trazer dardos que vai fazer destruir sua vida, destruir sua fé, destruir ministério.
E vocês observaram que eles são lançados pelo maligno. E as tentações são lançadas pelo maligno. De Gênesis a Apocalipse se relatam tentações. Desde Gênesis. E qual é o objetivo do diabo, do maligno, lançando esses dados? Causar danos aos filhos de Deus. E o maior dano é destruir a fé. Jogar na lona o cristão. E saibam, no meu entendimento, que os dardos são uma das mais terríveis armas de Satanás. Uma das mais terríveis armas de Satanás. Eu poderia, até o final do tempo da palavra, enumerar muitos dardos que têm derrubado, destruído, afastado cristãos. E um deles é a mentira. Você foi tentado a mentir hoje? No seu trabalho você é tentado a mentir? É tentado a mentir no seio familiar? Amados, é um dardo terrível. Se não me engano, é o último ou penúltimo capítulo de Apocalipse, fala que os mentirosos não vão herdar. E o que o diabo quer? Que nem eu, nem você entremos na glória, tão bem cantado nos hinos hoje. Ele quer que a gente vá junto com ele. Você vai permitir que esse dardo permaneça aí? Olhe bem. Aí eu estava fazendo analogia sobre o dardo. Todo mundo sabe. Não é uma flecha grande, ela é pequena. E não se lança de muita distância. Porque naquelas brincadeiras, né, inclusive tem até brinquedos hoje de criança, coloca lá o alvo. E a criança pega aqueles dardos, né, que na ponta não tem uma agulha, algo que fura, mas aquela que cola. E todo mundo fica ansioso para acertar no centro. O diabo não tem esse problema. Ele é bom na pontaria. E ele não fica longe. Pedro diz que ele fica ao derredor. E fica lançando dardos para atingir exatamente o nosso coração e a nossa mente. E aonde as tentações começam? Na mente. São arquitetadas na mente. A mentira é planejada na mente. E se você já percebeu, entendeu, que os dardos que ele lança não são comuns, são incendiários, que inflama, destrói, faz pegar fogo. Quem já assistiu a algum tipo de filme que o inimigo lança, né, nas guerras, lança aquele dardo inflamado, tipo uma seta, ela cai no ambiente, pega fogo. E começa a destruir muralhas. E a tentação destrói. Se você permitir instalar na sua mente, no seu coração, ela começa a destruir sua vida. E gerar outras tentações.
O dardo são setas de dúvidas. Quantas dúvidas você já teve com relação à palavra? Quantas dúvidas você pode estar tendo quanto à sua salvação? Se está escrito, se está determinado, se todos os cristãos do mundo sabem que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Como Satanás não tem mais salvação, ele não quer que nós sejamos salvos. Então, enquanto a gente estamos vivos, ele fica criando ciladas, lançando dardos do medo. Talvez você não consiga romper no ministério, não consiga romper na família, tenha até medo de casar, tem medo de determinadas situações. São dardos que o diabo quer fazer você parar, porque a maior arma para parar a fé é o medo. Onde há medo, a fé não atua. Também o dardo do ciúme. Ciúme, inclusive, no contexto de igreja. Principalmente quando existe aqueles que começam a crescer no ministério. Ciúmes. Um ciúme muitas das vezes doentio dentro do contexto do casamento. Começa pequenininho, mas vai dando lugar, vai inflamando, vai incendiando, até destruir o casamento. Que o diabo também odeia a família. Dardos da confusão. Confusão no contexto geral. Eu louvo a Deus que nós somos 6 irmãos e não temos confusão. E tem uns que não são fiéis no sentido de firmeza na fé. Todos já aceitaram, mas estão dando lugar a alguns dardos inflamados do maligno. E a gente, eu, pastor Gileu e meu irmão Alex, lutamos para que eles possam serem limpos desses dardos. Faz parte das nossas orações. A contenda. Quantas contendas você já percebeu no contexto igreja? Quem é que a igreja vive contenda? Quem lança esses dardos? Satanás. Uma casa que luta contra ela mesma não prevalece. Satanás. Aí entra o dardo terrível que está atuando em muitos lares, inclusive lares cristãos. A pornografia. É um dardo que vai inflamando a pessoa, vai tomando a mente, vai tomando o corpo. E vocês sabem, eu conheço testemunho de pessoas que o único pecado dela era pornografia. A luta quando converteu para deixar, mas deixou. Porque o dardo foi arrancado. Ele começou a ostentar o escudo da fé. Jesus está aqui, irmãos. Tem uma unção muito forte aqui hoje. E junto com tudo isso, só mostrando a inveja que destruiu, a parte da família. Caim matou Abel por inveja. E quase Esaú mata Jacó. E quantas invejas. Não aceite esse tipo de coisa na sua vida, nem no contexto da sua família, porque senão
haver destruição. E eu já disse que são N's. Satanás, ele é astuto. Ele se dedica. Olha o que eu estou querendo que você entenda. Ele se dedica incansavelmente a se opor a Deus, a se opor à igreja, a se opor à obra, a se opor ao povo de Deus nessa terra, incansavelmente. E para permanecermos na fé hoje, também devemos nos dedicar incansavelmente a cultuar a Deus. Será que Satanás está se dedicando mais para nos levar para o inferno do que nós para irmos para o céu, dedicarmos mais? Será que o diabo está se dedicando mais para destruir sua fé do que você se dedicando para edificar? Estai, pois, firmes. Será? Não deixe isso acontecer com você. Ele é astuto, é uma das formas dele abater você na fé. E, voltando um pouco ao texto, Paulo está falando da vida cristã, como a vida cristã estando envolvida numa verdadeira guerra espiritual. Porque o senhor percebeu que a armadura tipifica uma guerra. E qual o propósito dos dardos, que são tentações? Qual o propósito? Tem um propósito comum: prejudicar, acabar com a nossa comunhão com Deus, nos afastar da vontade de Deus. Quando você perceber que sua comunhão está diminuindo, que você está se afastando um pouco, lute, peça ao seu líder, seu pastor, ajuda. Porque tem guerras e a guerra temos muita possibilidade de vencer quando não estamos sós. E vocês não estão sós. Eu sei que esta igreja tem conselheiros, tem ajudadores daqueles que precisam. Não é ir buscar na internet ou num pastor que você nunca viu, só pela internet. É importante isso. Os dados têm um propósito comum, todos eles prejudicar a nossa comunhão com Deus, nos afastar da vontade de Deus e nos fazer desacreditar da coisa mais preciosa que temos livremente à nossa disposição, a palavra de Deus. Quantos, né? Começa a refutar a Bíblia, o diabo joga seta, fica, mas isso aí, isso é algo folclore, é uma história que se contou. Não, irmão, de Gênesis a Apocalipse é a palavra enviada para mim e você, através da inspiração dele, o Espírito Santo que habita em você. Fique atento a isto. Os danos que os dardos causam são terríveis. E eu já disse, o alvo de Satanás é atingir o nosso coração, é atingir a nossa mente. Quais os danos? Observe se está havendo esse tipo de dano na sua vida. E hoje você começa a clamar, você recebe a oração hoje, acredite. Seu coração começa a duvidar, turbar. Jesus foi claro em João 14, não se turbe o vosso coração.
E não tem coisa mais terrível, um dardo mais terrível do que a dúvida, um coração duvidoso. Tudo que sai do púlpito ele fica, será? É isso mesmo? Tudo que está na escola bíblica ele diz, será? É isso mesmo? Se está acontecendo isso com você, clame o sangue de Jesus hoje. Levanta o escudo da fé para vencer. Um coração fechado, está todo mundo na unção, todo mundo louvando, todo mundo falando língua estranha, todo mundo sentindo a presença de Deus, como está acontecendo aqui, e talvez você fechado. Talvez seu pensamento esteja lá naquela pizza depois do culto. Vem para cá. Ouça o que Deus está falando ao seu coração. Qual é um dano terrível, irmãos? Que é a pessoa não quer mais orar. Tem dardo aí. Peça seu pastor para pôr a mão na sua cabeça e arrancar esse dardo. Deus já deu autoridade. Eu falo pastor, mas Deus já deu autoridade até você mesmo. Mão na cabeça e repreende. Quantas vezes eu já fiz isso? Até qualquer hora eu faço isso. Quando a tentação está me perseguindo, quando um dardo eu percebo que o dardo está querendo fincar, meus amados, tem outra não. Põe a mão e diz, olha, espírito de Satanás, você não vai tomar minha mente não, ela já é de Jesus. E repreendo, porque Deus nos deu autoridade, está lá em Marcos 16. É importante isso, queridos. Aí qual um outro dano terrível que o dardo causa? Você não quer mais jejuar. Não quer mais jejuar. Irmãos, a vida está tão boa, e quando passa a ser cristão fica tão melhor ainda, que a gente só quer comer. Aí tem uns que dizem, vou fazer um jejum de chocolate. Homem, como diz o Potiguar, homem, assim não. Tem que fazer jejum quando não pode. Eu, na minha idade, já jejuei imundo até 80 horas sem comer e beber. Né? E sempre, o mês passado, tivemos 48 horas de jejum com a equipe. Eu tenho 66 anos, mas uso algum medicamento, né? Principalmente para ela, né? Para a pressão. Eu tenho meus limites hoje, mas a hora que o Espírito Santo fala, faz, não me preocupo. Jejuar, não tem um tempo de falar sobre jejum aqui, mas o que é um dano que o dardo causa, você para de orar, de jejuar. O que Jesus diz? Olha, esse dardo que está nesse menino, chamado epilepsia, vocês, discípulos, não conseguiram tirar, porque não jejuaram e nem oraram, porque tem casta que só sai através da oração e do jejum. Volte. Foi convocado uma consagração aqui no templo, ou na semana, ou te dá liberdade de fazer em casa, faça isso. Quantas das vezes, nos meus inícios de fé, eu trabalhava de 6 da manhã, secularmente, né? Porque hoje eu continuo trabalhando. 6 da manhã às 18 horas, e fazia consagração na empresa, sem me preocupar com os colegas, o que falavam. Mas o nosso estômago hoje só chama para comer. E tem muitos que estão deixando o dardo da glutonaria ou da carne não deixar você jejuar. É um dano terrível para a vida do cristão. Olha o que ele causa. Você
a pessoa para de ter vontade de ler a Bíblia. Sem ter dardo já é complicado, né? Imagine tendo. Nós não podemos fazer isso. Ler a Bíblia é fundamental. Faz parte da confecção do escudo da fé. Faz parte das nossas armas para vencermos as batalhas espirituais. Quando tem dardo, um dos danos, para de ter vontade de vir ao templo. Talvez você lembrou algum irmão hoje do culto. Ele disse, acho que não vou hoje não. Vou não disse por quê, mas não veio. E poderia ter vindo, estar aqui louvando, exaltando o Senhor, cultuando junto conosco, para que o Espírito de Deus pudesse falar fortemente no seu coração. Agora, esse dano é terrível para a igreja de Cristo na terra. Que não, a pessoa quando deixa o dardo inflamado ficar fincado nela, ela não quer mais evangelizar. Quantos de vocês aqui no início eram destemidos? Tinha problema para evangelizar. Estava à frente de todo tipo de evangelização que esta igreja ministra esses dias. Eu vi o vídeo, né? Com o megafone, vocês andando na rua. Isso para mim é um colírio, né? É um bálsamo para mim, que minha fé é assim. Fiz isso demais dentro de Salvador, Bahia. E continuamos fazendo. É importante, se você perdeu o amor pelas almas, o desejo de evangelizar, de conquistar aquela vida para Jesus, tem dardo. Tem que pedir alguém para orar por você e repreender, e arrancar, e usar o escudo da fé. Eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você ache que guerras e aflições que passa é algo externo que está fazendo acontecer essas guerras. Elas não ocorrem do lado de fora, elas são dentro do nosso corpo, dentro de nós. As nossas maiores batalhas são na mente, no coração. Mas se ele está protegido pelo escudo da fé, os dados não vão nos atingir. Nós seremos totalmente protegidos. Porque, vou repetir, ele lança o alvo dele, de Satanás, é a nossa mente e o nosso coração. Aí tem os danos na mente que os dardos provocam. E esses danos começam a acontecer. Pensamento de ódio. Faz parte da vida do cristão pensamento de ódio. Eu não vou com a cara daquele irmão. Tem uma gota de ódio aí. É um dardo. Talvez não se transformou no oceano ainda. Está na hora de retirar, de parar. Pensamentos de desejos ardentes por algo terreno que não vai te levar a nada, vai te afastar. Pensamentos negativos. A palavra está dizendo e você diz, será? Eu penso assim, mas viva, creia no que a palavra diz, mesmo se o momento está adverso, porque a palavra se cumpre, vai acontecer na vida de quem crer. E o pior, pensamentos violentos. Não fala, mas pensa, eu quero que aquele irmão morra. Vocês acham que isso não acontece, gente? Na minha jornada de 41 anos de pastoreio, eu tive que orar para arrancar muitos dardos
no contexto da igreja, pensamentos de sexualidade ilícita, mais uma vez, que isso aí é uma coisa de quase comum, que não deveria ser, são dados pensamentos de pornografia. Tudo isso, esse tipo de pensamento, traz angústia. E se você está angustiado, tem dardo aí, mas Jesus tem o bálsamo da libertação para arrancar esta angústia do seu coração. E se você, visitante, não teve o encontro com Jesus e está angustiado, ele diz assim: vem para mim hoje, joga esta angústia para mim, que eu vou te dar uma paz perfeita, um refrigério na sua alma. É muito interessante isso. O que Efésios 6,16 nos fala? Tomando sobretudo o escudo da fé. É com ele que nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Escudo da fé. Como é que está? Você está segurando ele? Parafraseando aqui, imagine aí, escudo da fé. Tem que se apagar, só se apaga ou não permite que esses dardos cheguem em nós pelo escudo da fé. Se não usarmos o escudo da fé, os dardos vão provocar um incêndio e vai nos fazer desistir da fé. Tudo, queridos, tudo pode ser anulado, desfeito, repreendido pelo poder da fé. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível, você pode vencer qualquer tentação, qualquer uma que atinja a sua mente, que atinja o seu dia a dia, você pode vencer, porque com a fé se anula, você aniquila, você cria o escudo da fé e os dardos nunca vão te alcançar. Tem que abominar todo tipo e qualquer tipo de dardos que são tentações. Tem que abominar e lembrar que você não é mais aquele homem, aquela mulher que vivia e fazia com que as tentações acontecessem. Você hoje é uma nova criatura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Mesmo que você esteja vivendo no meio de uma guerra, use o escudo da fé. Essa guerra vai parar, ela vai acabar e você vai levantar o troféu da vitória. E o escudo da fé também é a palavra de Deus, é gerado pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você precisa continuar crendo nas promessas. Provavelmente todos aqui têm uma promessa grande de Deus. Sustenta ela. Ela consegue nos proteger das tentações malignas. Os teólogos, os estudiosos do escudo da fé falam que era um escudo, isso era na época principalmente do Império Romano, ele cobria todo o corpo do soldado. Ele estava com outro tipo de armadura, não estava? Capacete, aquela coisa no peito, mas o que ele colocava quando via os dardos na frente? Escudo. Que era um escudo meio oval, porque quando juntasse um com o outro, não passava nenhum dardo. Não vou entrar nesse assunto, mas por isso que não tem que ter contenda. Nós precisamos um dos outros, que tem hora que a guerra não é
impossível vencer sozinhos. O próprio Moisés precisou de Arão e Hur para vencer uma guerra naquela época. Que se uniram. Se uniram. Então o escudo da fé dava uma proteção completa. Quando Deus me levou a esse texto, eu estava analisando os primeiros versos do Salmo 91, que praticamente todos conhecem, e o verso 4 diz assim: Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Isso é a tradução NTLH. Como um escudo. Te protegerá. A maneira mais eficaz de se proteger. Tem hora que não vem uma tentação no dia, vem várias. Da chuva de dardos inflamados. É se escondendo atrás do escudo da fé. E naquela época era feito com uma mistura de madeira e metal e revestido por um couro bem resistente. E olha que curiosidade. Esse couro cobria o escudo, ele era tratado com óleo. E esse óleo não provocava aumentar o incêndio. Mas era um tipo de óleo que apagava imediatamente os dardos inflamados que encravassem na superfície do escudo. Aí eu estava lembrando do Salmo 23, que todo mundo conhece, né? O verso 5 nos fala: unges a tua cabeça com óleo. Por que a cabeça? Onde está a mente? E todo mundo provavelmente sabe que ungia, na época de Davi, tinha um tipo de óleo que ungia a cabeça para proteger da mosca que entrava pelos ouvidos e atingia o cérebro da ovelha. E ela ficava doida. Mas hoje nós estamos vendo até muitas ovelhas meia doida. Porque deixar Jesus é a pior loucura do mundo. Apostatar da fé é a pior loucura do mundo. Mas isso só acontece se não usarmos o escudo da fé. Vamos empunhar o escudo da fé, queridos. Vamos empunhar. E aí nós estaremos debaixo de uma proteção do Senhor. É a nossa arma mais poderosa contra a arma mais poderosa de Satanás. Se torna uma arma de defesa incrível. E não pode ser colocado para trás, tem que ser na frente. E não há nenhum dardo que possa furar o escudo de uma fé firme, fiel, obediente. Só assim nós vamos vencer esses dados que estão acontecendo em todo o contexto, em todo o setor do mundo inteiro. Vamos nos cobrir com o escudo da fé. Só assim nós não seremos atingidos. Só assim rejeitaremos todo pensamento mau, todo sentimento que vai nos levar a viver contra a vontade de Deus. Eu quero encerrar com 1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. E você que está afastado, você que porventura esteja aqui e ainda não entregou a sua vida a Jesus, ouça essa leitura. Porque todo que é nascido de Deus
vence o mundo. E só se nasce de Deus se render a Cristo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Observou? Porque os dardos é para destruir a nossa fé. Aí você passa a perder para o mundo. Eu já ostento esse escudo desde os meus primeiros passos. Pastor Agileu sabe. Fui o primeiro a entregar minha vida para Jesus na família. Eu era solteiro. Quando eu viajava para a minha cidade, em Minas Gerais, as tentações eram terríveis. Terríveis, terríveis. Foi o lugar onde eu vivi 17 anos. Onde muitos dos pecados que Jesus apagou, ali eu cometi. Mas eu nunca larguei o escudo da fé. Como eu já falei algumas vezes aqui, jovem, eles esfregavam copo de cachaça. E eu, novo convertido, nas minhas narinas, o povo, os ex-amigos, né? Amigos da onça. Então, verso 5, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Olha a fé aí, crê que Jesus é o Filho de Deus. Por que que se desvia? Porque o mundo vence. Tem cabimento, irmãos? Não sei se usa essa palavra aqui, cabimento. Tem cabimento? A gente deixar o Todo-Poderoso para voltar ao mundo que vai ser totalmente destruído, o mundo físico, e as pessoas que não crerem vão para o lugar com Satanás? É uma troca boba, burra. Por isso não deixa nada abater a sua fé. Vão ficando em pé, por favor, que eu quero fazer uma oração. É um momento que eu gostaria de orar por você. Você pode pôr a mão direita no seu coração, fechar os seus olhos. Você pode orar também. Porque se algum desses tipos de danos está acontecendo na sua vida, você vai repreender agora. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Não é privilégio só de pastor, é da igreja. Não é dom só sobre o pastor, é dom sobre aqueles que têm o Espírito Santo. Lemastere coma da labachara cante que sutiande mas. Em nome de Jesus Cristo, que sonda e conhece o coração de cada adolescente, de cada jovem, de cada senhor, de cada senhora, que conhece onde está cravado o dardo, a ponto de deixá-lo sem forças para resistir. Mas o Senhor, dono desse coração, está aqui. O Senhor que pagou o preço de redenção está aqui.
E é no nome dele que nós ordenamos todo mal em forma de tentações, que podem até mesmo ainda não ter se transformado no pecado. Mas o Senhor agora, meu Deus, dai graça, dai força, dai sabedoria ao teu povo e a mim também, para nós resistirmos toda a tentação. Eis Amadala Sheika Manai. Arranque este mal, esta angústia, arranque esse estado que está causando dificuldades na caminhada de fé. Arranque esta enfermidade que pode estar gerando uma dúvida a soberania do Senhor e a tua palavra. Tudo, meu Deus, tudo que for dardos, que nós já especificamos alguns e tem outros que não especificamos, mas o Senhor conhece o que cada um está passando aqui. O Senhor conhece e sabe o que acontece naquele quarto, acontece naquele trabalho, e quanto teu filho e filha estão lutando para vencer isso. Soberano de Israel, os céus já estão abertos aqui, Senhor. Tua presença já é manifesta neste lugar. Ajuda-nos, liberando a unção, o poder agora, restaurando ministérios. Muitos ministérios aqui travados, Senhor, por causa de dardos, mas o Senhor pode cortar esse laço, quebrar esse arco, quebrar este arco que o maligno tem usado para lançar flechas inflamadas sobre ele, sobre ela, em nome de Jesus. Espírito de morte, de pensamento de morte, espírito que está querendo deprimir essa pessoa, obra maligna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, junto com este povo santo, nós ordenamos: deixa, saia completamente todo bloqueio, tudo que está levando esta pessoa a parar na fé, parar na serviciência a Ti, elimina da vida dela agora, e ela se levante ostentando o escudo da fé, para que caia por terra todo plano, toda obra maligna, todo alvo de Satanás, caia por terra, não só sobre ele, mas sobre a família dele. Venha o teu poder e muda esta situação, muda, ó meu Deus, trazendo ânimo, trazendo coragem, trazendo disposição e trazendo, meu Deus, aquele ímpeto de se firmar, a ponto de vir qualquer tempestade, e estão dizendo: só o Senhor é Deus na minha vida. Levante as duas mãos e agradeça o Senhor, porque Ele é bom. Adore ao Senhor, agradeça.
Agradeça que Deus te abençoou. E eu agradeço ao Senhor e a vocês pela oportunidade. Então, onde está a primeira pessoa que quer entregar sua vida para Jesus? Ei, ajude essa pessoa. Que tem hora que ela quer vir, mas ela trava no lugar. Pergunte se ela quer e traga ela aqui. Venha com ela. Alguém que precisa reconciliar hoje também. Você tem pensado. Você tem falado, eu tenho que voltar para Jesus. Até Deus te trazer aqui hoje. Quer? A hora é essa. É a forma de você vir a tentação, é nascer de Deus. Porque todo aquele que nasce de Deus vence o mundo. Onde está você? Eu posso não saber quem é você, mas Ele sabe. Não o rejeite. Não o rejeite. Esta igreja te ama e vai te ajudar como ninguém. Tanto você que quer reconciliar, como você que quer aceitar hoje. O dardo de falta de vontade de evangelizar já acabou na sua vida. Então está na hora de cada culto, principalmente o evangelista, você ter ao seu lado alguém que você evangelizou. Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Aí o pastor hoje leu, né?